Eu meditava na palavra do Senhor ontem à noite e o Senhor me levou a um salmo muito peculiar. Abra sua Bíblia no Salmo de número 32. E eu me recordo que quando eu era jovem, e agora eu tenho que falar isso, né? A gente não pode se iludir, não é verdade? Eu já na minha adolescência, eu gostava muito de ler a Bíblia. E tinha alguns versículos que eu memorizava no intuito de provocar alguns jovens da igreja, né? Então, por exemplo, até hoje eu sei, alguém já me ouviu citar o famoso provérbio 6,6, né? Vai ter com a formiga, o preguiçoso considera os seus caminhos e ser sábio, né? E nesse salmo tem um versículo que eu gostava de citar para os jovens também, brincando com eles, né? Mas vamos ler o salmo todo. E o texto diz o seguinte, Salmo 32, né? Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido o dia todo. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia e me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, ou não virão a ti. Muitas são as dores do ímpio, mas o constante amor do Senhor cercará aquele que nele confia. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos vós, os justos. Cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Amém. Vocês já entenderam que era o versículo 9, que eu sempre brincava com o pessoal, né? Talvez você diga assim: poxa, pastor, mas o senhor vai pregar sobre esse texto e vai chegar nesse versículo? Então, está na Bíblia, né? Não é porque eu não gosto do versículo que eu não vou ouvir sobre ele. Afinal de contas, você vem na igreja que não é caixinha de promessa, só tem bênção para você. Aqui é a caixinha onde Deus corrige a nossa vida e endireita a nossa trajetória. Você pode dizer amém por isso? Amém. Melhor do que andar errado, não é, irmãos? Melhor do que andar errado. Mas vamos lá, ó. No versículo 1 do Salmo 32, estão registradas as duas bem-aventuranças das mais importantes da Bíblia. Porque você vai encontrar essa expressão bem-aventurado várias vezes. Jesus usa dela várias vezes. Mas aqui, Davi, ele chama a atenção que bem-aventurado é aquele em que a transgressão e o pecado é perdoado. Querido, não existe nada mais libertador, nada melhor, nada que alivia mais o coração, a mente, a nossa vida, do que ter o nosso pecado perdoado.
A palavra de Deus diz em Isaías, e o profeta fala isso para o povo de Israel, e toda vez que eu leio esse texto, eu visualizo alguém apagando a louça, né? Hoje em dia já o professor não escreve tanto. Na minha época, eu tinha uma professora que ela entrava na sala, ela fazia a chamada e começava. E você escutava o barulho do X, né? Tinha caneta naquela época, e a mãozinha tinha que correr lá, e ela dividia em 3 partes, assim, ela escrevia rapidinho, depois ela chegava embaixo, já posso apagar, e aí apagando, daqui você tinha que estar correndo, porque senão você ficava para trás. E quando eu me recordo dela apagando a louça, a profecia de Isaías diz assim: eu sou o que apago as tuas transgressões, e por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia, Jesus. Queridos, isso é libertador. E é importante que você entenda isso, porque eu quero mexer em algo no teu coração nessa noite. Se Deus apaga o teu pecado, se Ele perdoa o teu pecado, se Ele perdoa a tua transgressão, por que é que você não se perdoa? Por que é que ficamos remoendo os nossos erros, as nossas falhas, como se isso ficasse eternamente impregnado em nós? Eu quero dizer para você, olha o que o salmista diz aqui: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. O teu pecado foi perdoado. Liberte-se, sinta-se livre, leve, solto, porque Ele removeu a culpa da tua vida. É bem-aventurado você. Não precisa você ficar, porque o diabo faz isso. Lembre-se de uma coisa: a Bíblia chama de Satanás de o acusador. O diabo é o cara que está do teu ladinho, convidando você a pecar o tempo inteiro. Vai lá, rapaz, deixa aí, faz isso, liga o computador, vai navegar daquele lado ali, diz isso, faz. Mas no momento em que você fizer, a voz muda. Acho que ele é bipolar, né? Uma hora incentiva, anima o cara, depois eu te puxo para baixo. Isso não vale nada. Tá vendo? E aí a gente começa a andar encurvado, porque o pecado pesa na nossa alma. O pecado pesa na nossa mente, no nosso coração, tira o nosso sono. E quando as pessoas descobrem, então, misericórdia, parece que você sai, está estampado na sua testa, culpado. Às vezes a pessoa só olha para você e diz assim: está me condenando. Está olhando para mim e está dizendo assim: eu não presto mesmo. Ninguém está dizendo nada, ninguém pensa nada, mas você já disse: está todo mundo me acusando. Não estou vendo? Isso é nosso. Não estou dizendo que não tem gente que não tenha sabedoria, que não tenha gente que não tenha discernimento para acolher as pessoas que fracassam. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tem muita gente que acaba trazendo e atraindo coisas para si, porque não se perdoa. E você precisa se perdoar, porque se Deus perdoou, irmão, está livre. E se alguém te lançar no rosto, é só você olhar e lembrar o seguinte: olha, quem acusa é o diabo, viu? Quem faz lembrar é o diabo, viu? Porque se Jesus apaga e lança no mar do esquecimento, não há ninguém que possa lançar no teu rosto o que passou. Bem-aventurado a quem não atribui pecado e em cujo espírito não há engano. Não traz para si, não sustenta isso. Mas Davi entende qual é o grande problema. Porque antes de você ser perdoado, você precisa confessar. E quando chega no versículo 3, Davi começa dizendo o seguinte: enquanto me calei, eu não confessei, eu tentei esconder, eu não deixei ninguém ver. E eu
não conversei com Deus sobre isso. E se existe algo, irmãos, que é um problema muito sério na nossa vida, é não confessar. Provérbios diz o seguinte: quem encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não sou eu. Isso aqui é a palavra de Deus que diz para você. O que encobre as suas transgressões nunca. O que é nunca? Nunca. Não dá para dar um não. Não pode, não. Nunca. Nunca vai prosperar. Davi se calou. Davi escondeu, reteve, conservou dentro de si e achou que dava para levar. Mas não dá. Eu quero dizer uma coisa para você. Não há um justo sequer. O problema não é nós pecarmos. O problema é não confessarmos. O problema é não chegar diante de Deus: Senhor, fiz errado. Verbalizar. O Senhor não sabe, eu não preciso disso. Precisa. Na realidade, nós já falhamos de não confessarmos as nossas culpas todos os dias, porque todos os dias pecamos. Pecamos no pensamento, pecamos no olhar, pecamos nas palavras, pecamos nos sentimentos, nas emoções, nos relacionamentos, nos comportamentos, nas ações. Pecamos o tempo todo. Pastor, eu estou debaixo da cruz. É mais uma razão para você confessar. Ali é o lugar onde você precisa se colocar e dizer: tem misericórdia de mim. Isaías olhou e disse: ai de mim, que sou homem pecador, ai de mim. Se Isaías, ao contemplar o trono de Deus, se colocou nessa condição, se eu contemplo a cruz, como é que eu me sinto? A cruz é a razão, é a evidência de que eu sou o maior pecador. E Davi continua dizendo: enquanto me calei, envelheceram os meus ossos. A fraqueza é o resultado de não se confessar a Deus as nossas falhas. A nossa condição, quanto mais você conserva, mais vai estragando você por dentro. Quer ver uma coisa boa? Quando você deixa uma coisa apodrecer dentro da geladeira, né? Aí você vai todo alegre na geladeira, pensando assim: geladeira é um lugar de coisa boa, né? Sempre. Abre lá, sai aquele cheiro azedo, ó. Você perde até a fome. O que tem de estragado aqui? Nós conservamos o pecado vai apodrecendo a nossa alma. É preciso deixar colocar para fora. E a gente só consegue colocar para fora quando a gente fala. Estou dizendo para você, embora a palavra de Deus diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros, irmãos, a primeira pessoa que você precisa confessar uma coisa é dobrar o teu joelho e falar: Senhor, tem misericórdia de mim. E ele diz o seguinte: pelo meu bramido o dia todo, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido o dia todo. Era aflição e dor ininterrupta. A mente não tem sossego. Você quer ter paz, mas não tem. Pastor, não é bem assim. Quando você já teve um relacionamento com Deus e você peca, é assim. Agora, se você não teve nenhum relacionamento com Deus, então a conversa é outra. Davi está falando de alguém que tinha relacionamento com Deus e por causa do seu pecado ele se cala, a mente fica inquieta, o coração perturbado, a angústia vem, porque você sabe que alguma coisa com Deus foi interrompida. Não tem jeito. Você entende que a ligação de Deus com você não é de você para com Ele, é dele para com você.
gente visualizar o Deus Santo, a gente discorre sobre Ele, nós falamos sobre santidade, mas nós não conseguimos entender o que é, porque não podemos associar com nada. Um Deus está sentado no trono. Você sabe que eu falei um dia desses, um tempo atrás, que quando você lê o texto de Isaías, que diz que os anjos com as asas cobriam seus olhos, cobriam seu corpo, cobriam seus pés. Quando você vai ver no original não é isso. É que Isaías está diante do trono. Deus está sentado no trono. E os anjos cobrem o rosto de Deus, cobrem o corpo de Deus, cobrem a Deus para que Isaías não veja a glória de Deus. Isaías não viu a Deus, ele viu o trono. E os anjos cercando a Deus e dizendo: Santo, 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 Santo. Enquanto os anjos estão dizendo Santo, Isaías está maravilhado com tudo aquilo, e ele cai com o rosto em chão e diz: ai de mim. Glória a Deus, aleluia. Aí nós nos esquecemos que a palavra de Deus diz que a terra é o estrado dos pés do Senhor. Toda a terra esteja cheia da sua glória, da sua presença. E nós nos esquecemos que na nossa casa Deus está presente, no nosso quarto Deus está presente, no banheiro Deus está presente, na escola Deus está presente. Você que coloca o fonezinho de ouvido no celular e pensa assim: minha mãe não está ouvindo o que eu estou ouvindo. Deus está ouvindo. Vou abrir um parênteses aqui. Vocês vão ficar com raiva de mim. Não tem problema não. Vocês também. Não tem problema não. Esses dias eu vi um pastor falando uma coisa que eu pensei comigo: eu preciso repetir isso na igreja. Aí não foi ideia minha, foi dele. E eu falei: é de Deus esse negócio. Quantos pais aqui já pegaram o celular dos seus filhos para olhar? Para ver o que eles escrevem. Que fotos ele tira, ela tira. Com quem compartilha o quê? Pastor, eu confio no meu filho. Deus te abençoe. Está passando a perna em você. Pastor, minha filha é um anjo. É, está passando a perna em você também. Você entende que se você não cuidar do que é seu, o diabo cuida? O celular está sendo uma ferramenta do inferno para destruir famílias inteiras, desde os casamentos, os filhos se perdendo, conceitos, fotos, selfies que... Porque, querido, é assim. Foto, você pode tirar o que você quiser na sua casa. A partir do momento que você compartilha, você tornou isso público. E quando você torna isso público, você se expõe. Ao você se expor, você já fugiu de tudo aquilo que você acredita. Pecado é uma palavra só, que dentro dela tem uma lista infinita de coisas que desagradam a Deus.
Pois é. Davi estava incomodado aqui, porque ele diz o seguinte: de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A mão de Deus pesando. A mão de Deus é boa. A Bíblia diz assim: olha como é que a palavra de Deus fala da mão de Deus. Porque a mão do Senhor não está encolhida que não possa salvar. Está aqui, ó. A mão vem, pega e me levanta. Glória. Porque a mão do Senhor é contigo. Aí você pensa assim: agora eu vou para a briga. Deus comigo dá tudo certo. Porque Ele é o meu general. Estamos juntos. Agora quando Deus diz assim: sou o teu adversário. Pensa num problema sério. Pensa numa dificuldade que não tem para onde você correr. A mão do Senhor pesava sobre mim. A vida fica insuportável. Não há paz. Não há como levar a vida de outra maneira se Deus se opõe a você. E ele ainda diz o seguinte: o meu humor se tornou em sequidão. Tal peso da mão de Deus fez secar a vida como um riacho que se seca. Acabou. Não há mais. Você entende que Deus dá um passinho para trás na tua vida, irmão, já fica tudo escuro. Ele é luz, Ele é paz, Ele é alegria, Ele traz serenidade, Ele traz esperança, Ele traz refrigério, segurança. Tudo isso nos dias lá. E Davi está descrevendo o que aconteceu com ele. Quando chega no versículo 5, aí ele começa a mostrar qual é o caminho. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Botou tudo para fora, toda sujeira. Não existe pecado limpo. Não existe pecado bonito. O pecado, ele é sujo, ele é feio, ele fede. E Davi coloca tudo para fora diante de Deus. Você sabe por que isso é importante você entender isso? Porque tem coisas que nós fazemos que nós temos vergonha. Você já fez coisas que você se envergonha. A gente não gosta nem de lembrar. E a gente quer fazer de conta. O acerto é mais ou menos assim: eu não falo nada, Senhor, vamos deixar para lá. Faz de conta que eu não fiz. E Deus diz assim: é preciso confessar. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então Davi diz o seguinte: eu confessei-te o meu pecado e a minha maldade, botei para fora. E a palavra de Deus fala muito bem sobre isso. O que aconteceu com Davi foi que, mediante o seu sofrimento, ele resolveu confessar e declarar os seus erros. E houve arrependimento, que quer dizer mudança de atitude. E o profeta Isaías fala sobre isso: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e torne para o nosso Deus, pois é grandioso em perdoar. E Davi diz o seguinte: quando eu confessei, tu perdoaste a culpa do meu pecado. Que palavra de esperança para a minha vida e para a sua. Não há pecado que você não possa confessar, e não há pecado confessado que Ele não possa perdoar. O salmista diz no Salmo 86, versículo 5: tu, ó Senhor, és bom
e pronto a perdoar, e abundante em amor para todos os que te invocam. Quando chega no versículo 6, Davi teve uma experiência. No texto ele fala sobre ser bem-aventurado aquele que Deus perdoa. Depois ele fala que ele quis guardar alguma coisa, passou a sofrer com o que guardava, confessou e alcançou perdão. Agora chega no versículo 6, ele diz o seguinte: aquele que é santo orará a ti. Aqui se manifesta a confiança gerada pela experiência. Porque tem muito crente que ora porque ouviu falar que a oração Deus responde. Vou contar um segredo para você. Coisa boa é você orar e ter certeza Deus responde, porque já respondeu a minha oração. Eu não ouvi falar, eu sei. Por isso que Jeremias diz em Lamentações: minha alma certamente se lembra e se abate dentro em mim. Entretanto disso me recordo e portanto tenho esperança. As misericórdias são a causa de não sermos consumidos, pois as suas misericórdias não têm fim. Eu me recordo, eu me lembro que ele já ouviu a minha oração, eu sei. Davi está dizendo que todo santo vai orar, porque o santo tem experiência com Deus. Se obteve resultado a orar a Deus pelos seus pecados, então eu posso orar que Ele vai ouvir. E isso é uma coisa que você tem que entender. Se Jesus ouviu a tua oração, quando você entregou a tua vida para Jesus, Ele ouve qualquer outra oração que você fizer. É só você orar. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas Davi está dizendo que é para orar a tempo de te poder achar. Isaías 55 diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Mas essa fala de Davi chama a atenção para duas coisas importantes. Uma, Deus pode ser achado. Você pode encontrar-se com o Senhor. Você pode estar com Ele. Deus não é um ser com uma agenda lotada, que você em algum momento Ele não vai poder te dar atenção. Quando você clamar, Ele vai ouvir. Quando você falar com Ele, Ele vai ouvir. Pastor, mas muitas das vezes eu falei com Ele, eu não senti nada, eu não chorei. Você não precisa chorar, você não precisa sentir nada. A questão é você falar com Ele. Amém. E o salmista está implícito algo aqui, que haverá um tempo em que não se poderá achar o Senhor. Eu acredito que esse tempo está perto. O tempo em que Jesus vem buscar a sua igreja. E as pessoas que ficarem vão clamar, mas Ele não vai ouvir. Por que deixamos? Por que postergamos? Por que não clamamos hoje? Por que não nos colocamos na presença do Senhor hoje? Por que não nos render diante dEle hoje? Por que esperar para amanhã? Por que encontrar o lugar ideal? Por que esperar uma palavra diferente? Deus fala conosco o tempo todo. E Davi diz o seguinte: até o transbordar de muitas águas, essas aí não chegarão por causa da oração. Como é importante orarmos. Isaías diz: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Promessa de Deus. O problema é que a gente não ora. Nós não temos o hábito de falar com Deus. Falar com Deus, irmãos, é fácil.
Se eu estou indo no trabalho, eu estou indo de carro, eu começo a falar com Deus. Se eu estou sentado no ônibus, eu me recordo uma certa vez, há muito tempo atrás, graças a Deus, quando eu andava de ônibus, né? Jesus me abençoou. Hoje eu ando de carro, não é? Eu me lembro que eu ia para o curso técnico em Taubaté, ônibus lotado. Eu sentava perto da janela, balançando, passando marrom. Um dia eu conto as experiências desse pássaro marrom na minha vida. Só Jesus. Já peguei ônibus pegando fogo, já tive que sair correndo, pular. Só Deus. Agora melhorou, né? Mas queridos, eu sentado na janela, frio, olhava tudo escuro lá e começava a falar com Deus. Daqui a pouquinho as lágrimas começavam a rolar, eu sentia o Espírito Santo. Que aí eu tinha que disfarçar, porque um moleque de 17, 18 anos chorando, estava passando mal, rapaz, não estava alegre, o coração bombando, o Espírito Santo comigo. Falar com Deus, fale em todo tempo, a qualquer hora, quando puder. Amém. Só quando eu puder fechar a porta do meu quarto, você vai ver nunca. Você não olha nunca. Ou então vai ser aquele crente que vai fazer tudo, quando entrar no quarto assim, vai cair de joelho da minha parceira. A oração do sono, arrebatado ou droga. Vai acordar no dia seguinte com dor nas costas, joelho doente, se ninguém tirar você do lugar, né? Fala quando puder, olha para o Senhor. Porque quando a gente ora, as águas vêm, mas elas abatem a nossa vida. E ele diz o seguinte: tu és o lugar em que eu me escondo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi no Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Amigo em tempo de crise. Você sabe por que tem crente que quando vem a luta já se desespera? É porque não sabe onde é o refúgio. Porque quem vive em oração já está no refúgio, seguro nas asas do Senhor. A crise vem, nos abate, nos abala, mas não nos abate, não nos derrota, porque nós estamos seguros em Deus. E Davi continua dizendo: tu me preservas da angústia. Preservar, defender, proteger do mal, conservar, evitar a destruição de algo. O Senhor protege os simples. Quando eu estava abatido, Ele me livrou. É como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles entraram na fornalha. Deus não os livrou da fornalha, mas os preservou dentro da fornalha. Em tempo de crise somos preservados. Quem é que não tem luta aqui? Eu tenho, você tem, todos têm. Mas a luta não nos derrubou, não nos destruiu. Estamos seguros em Deus. Ele nos preserva. E Davi ainda continua dizendo: me cinges de alegres cantos de livramento. Deus nos concede vitória. O salmista diz: eu porém cantarei a tua força, e pela manhã cantarei o teu amor, pois tu és o meu refúgio e proteção no dia da angústia. O Senhor é o nosso socorro bem presente no dia da angústia. Na realidade, corremos para todos os lados, menos para Cristo. Agora, quando chega no versículo 8 e no versículo 9, há uma interrupção naquilo que Davi está escrevendo, porque até o momento é Davi dizendo alguma coisa. Agora parece que Deus mostra para Davi algo que é importante. E agora chega um ponto em que Deus começa a falar e diz o seguinte: instruir-te-ei e ensinar-te-ei. Ele repete duas palavras que têm o mesmo sentido. É a ênfase que Deus está dando para você entender que quem guia a tua vida é o Senhor. Amém. Glória a Deus.
O Salmo 25, versículo 4 e 5 diz assim: faz-me saber os teus caminhos, ó Senhor, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação e por ti espero o dia todo. Mas por que Deus tem que instruir? A primeira coisa é para mostrar que nós precisamos. Você não sabe o que Deus tem para a tua vida. Você não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer no próximo domingo, se nós vamos estar aqui ou não. Por isso que Deus precisa instruir. E ao instruir, Ele também está mostrando a capacidade que Ele tem. Porque a sua onisciência não é o conhecimento somente das coisas, é o conhecimento de todas as possibilidades e probabilidades, as escolhas que você vai fazer, todas as escolhas da tua vida, as que você fez e as que você não fez, Deus sabe aonde iria dar cada uma delas, e de todas elas escolheu a melhor para a tua vida. Por que questionar Deus pelo caminho que Ele quer te levar? Por que bater de frente? Eu não concordo, eu tenho uma visão melhor. Você mal contempla a hora seguinte. Você mal contempla o que vai acontecer até meia-noite. Você imagina que vai acabar o culto e você vai para a tua casa. Alguns dos abençoados aí vão passar na pizzaria, vão pegar uma pizza e vão levar para casa. Ou então vou chegar em casa e vai ligar lá, né? Traz uma pizza quentinha aí e vai ficar lá no azeite esperando a bênção chegar. Aí vai tocar a buzininha e vai sentar na mesa e ser uma sua glória. Vai até esquecer do culto na hora de comer abençoada. Mas isso é o que a gente pensa. É só o que a gente pensa. Deus tem um caminho. Aleluia, glória. Guiar com os olhos é um Deus que tem seus olhos em nós a fim de nos conduzir pelo caminho que é bom. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam o seu constante amor. Deus está olhando para a minha vida, Deus está olhando para a sua vida, Ele quer te guiar. Aleluia. Mas quando chega no versículo 9, que aí é um texto que dói, né? Não ser como o cavalo ou a mula. Compartilhar uma experiência com vocês. Eu só andei de cavalo 2 vezes na vida, irmão. A primeira vez foi uma experiência que eu disse assim: jamais. Mas eu tive coragem uma outra vez. A primeira vez que eu fui andar lá em Campo Jordão. Meu pai, meu irmão, meus primos estavam lá: vamos andar a cavalo, vamos andar a cavalo. Eu olhando para o abençoado do bicho, eu pensava assim: não sei, né? E aí os bonitão foi tudo pegando maior, peguei um pangaré do cavalo, né? Aí o abençoado começou a andar. Aquela cela confortável, né? Toda almofadada. 5 minutos andando, eu já estava querendo voltar. E tu vai prestar esse negócio, está doendo já, né? Está acostumado, irmão. Aí um que estava na frente, o cavalo deu uma disparada, saiu, aí saiu todo mundo, e o meu também, cada vez mais rápido. Medo, quase caí daquele bicho. Eu não sabia controlar. Depois eu fui aprender. O cavalo coloca aquela focinheira, aí você puxa para a direita o bicho, vira todinho. Você puxar para a esquerda, o bicho vira todinho. Aí lá em Janeiro, minha esposa, vocês estão lembrados disso aí? Lá na casa de um abençoado meu irmão João, morava numa fazenda com 500 alqueires. Aí eu andei com um cavalo chique, aí foi gostoso passear, né? A cela era mais confortável, aí foi prazeroso, nunca mais. Por que Deus está falando isso? Porque Deus olha para você, ó, filha, por aqui. Aí Deus diz:
Você vem todo torcendo, revoltado, contrariado, e tem um ser sentado no trono que diz assim: a minha vontade vai prevalecer. Aleluia. Glória a Deus. A pergunta é: por que ser como? Quando eu posso simplesmente dizer: amém, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, me leva para onde o Senhor quiser, faz o que quiser comigo, e a glória de Deus e a bênção de Deus vem sobre a minha vida. Por que eu ser como? A possibilidade de se tornar na prática uma pessoa difícil de ser conduzida. Por quê? Por que eu tenho que gladiar com Deus? Eu tenho que brigar com Deus? Eu não concordo com Deus? Por que esse confronto desgastante da minha vida? Porque enquanto você briga e esperneia, Deus está sentado no trono dizendo assim: vamos lá, eu quebro, eu amasso, eu aperto, mas eu vou fazer um vaso para minha glória. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel é chamado num momento tão difícil da sua vida, e Deus fala para ele assim: os filhos são de semblante duro e obstinados de coração, eu te envio a eles, e lhes dirás: assim diz o Senhor. E eles, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Deus querendo tratar com o povo. Não bastasse isso, Deus está falando que não tem entendimento, pessoas que não desejam aprender, se recusam a se render, se recusam a se submeter, questionam, brigam, entram em conflito e não entendem que Deus tem cessado a sua mão, tem travado a sua vida, até que você se prostre diante da sua grandeza e deixe Deus fazer o que quiser com você. Um homem que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos repousará. Irmãos, a palavra de Deus não alivia a nossa vida quando nós resolvemos bater de frente com Deus, mas quando a gente se rende, ela é refrigério, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, ela é esperança, ela é fortaleza. Cuja boca precisa de cabresto e freio, não aceitam a instrução, então Deus faz o que é necessário. Em Hebreus capítulo 3, versículo 15: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Gente com um coração duro, obstinado, resistente, tolo. Quem será quebrado é você. Quem vai ser moído é você. É Deus que vai tratar com você. A mão que pesa, o Deus que se levanta contra, porque não há opção, não há como você andar junto com Deus discordando dele, e ele não vai concordar com você, porque quem senta no trono e governa o universo é ele, não você. Deus é um Deus soberano, e ao dizer isso, muitas são as dores dos ímpios, versículo 10. Para aqueles sem Deus há sofrimento. O Salmo 1, versículo 5 diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores da congregação dos justos. Quem não serve a Deus está fadado à derrota, ao fracasso, ao isolamento, a uma eternidade sem Deus. Serão muitas as dores, mas quem confia em Deus, mas o constante amor de Deus cercará aquele que nele confia. Os que confiam no Senhor são como montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sempre e sempre. Salmo 17, versículo 7: faze maravilhosas as
tuas bondades, tu que livras aqueles que em ti confiam, dos que se levantam contra a tua destra. Será alvo do constante amor e será cercado pelo Senhor. E aqui eu finalizo com o versículo 11, um convite aos justos e retos de coração. Quem são justos? Aqueles que estão justificados em Cristo. Quem são os retos? Aqueles que praticam a justiça todos os dias. O que é praticar a justiça? Fazer o que é certo pelo que é certo. Com Deus não tem meio termo, não tem negociação, não tem conveniências. Se você tiver que ser prejudicado, seja prejudicado, mas faça o que é certo. Porque a estes, aos justos e retos de coração, há um convite para se alegrar no Senhor. Porque temos o Senhor na nossa vida. Quantos têm Cristo na sua vida? E quantos têm? Quantos? Alegre-se no Senhor hoje. Sai daqui alegre. Se alegra no Senhor. Regozijados os justos. Provérbios 10:28 diz assim: a esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. Quem vive na presença do Senhor faz o que é certo, não porque tem capacidade, mas porque Deus capacita a fazer. E ao fazer o que é certo, há motivo de você se regozijar, porque você tem agradado ao Senhor na sua vida. E aí o salmista finaliza aqui: cantai alegremente. Cantar. Você sabe uma das coisas que eu analiso? O crente é para ser a pessoa mais feliz da terra. Tem um escritor que há muitos anos atrás ele escreveu um livro assim: o povo mais feliz da terra. Por que, pastor? A gente aceita Jesus e é convidado a carregar a cruz. Que felicidade é essa? É porque com a cruz eu estou indo para o céu. E quando eu pego a cruz eu não vou sozinho, Ele vai comigo. O Deus conosco, o Emmanuel, aquele que disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você não está sozinho. A grande questão é que quando eu meditei nesse salmo, eu pensei: peraí, Senhor, eu sou bem-aventurado porque o Senhor perdoou o meu pecado, mas eu preciso confessar o meu pecado.